principalmente as pessoas que não têm plano de saúde, etc. Tal, devem procurar essas UPAs. E outra coisa, teve um colega, amigo, meu irmão de parto, doutor Herbert Macombi, o nosso querido Léo, ele foi acometido. Então, ele como médico, ele procurou uma UPA relacionada que estava credenciada para atendimento aos pacientes com suspeita de corona. E infelizmente, confirmou, foi um caso confirmado do nosso colega. Então, o que aconteceu? Justamente, você imagina, para o homem foi recomendado, a mesma coisa que eu estou falando aqui com relação à grávida, né, para esses sintomas, né, esses sintomas comuns da gripe, né, que eu já relatei aí, e esse nosso colega ficou em quarentena em casa. E, claro, saiu do quadro e hoje já está trabalhando normalmente. Já voltou ao trabalho, está na frente da maternidade onde ele faz os seus plantões. Pois bem, então, aquela recomendação de não procurar o pronto-socorro, como eu falei, procurar uma UPA que esteja credenciada com relação ao atendimento da Covid-19, né? A Inácia perguntou, a Inácia Caldas, boa tarde, Inácia, é a nossa vamos dizer assim, conselheira e quem comanda esse projeto tão importante para todos nós, né? E ela faz a pergunta de como as grávidas podem se proteger do novo coronavírus. É isso que eu estou falando, Inácia, né? Todas essas situações que eu estou relatando aqui, né? Já estamos na parte dos sintomas, né? E eu estou procurando repassar essa questão quando sentir os sintomas desse caso, os sintomas próprios da gripe, né? De procurar a UPA credenciada, né? E depois, tem a grande pergunta, doutor, e se persistirem esses sintomas, né? Bom, nesse caso, se persistirem, a gente deve avaliar cada caso com muito critério. Por exemplo, se a febre é persistente e se já começa a apresentar falta de ar, por menor que seja, né? Porque na própria gravidez a mulher tem o seu espaço torácico diminuído pelo aumento do seu útero, né? Então, a expansão respiratória, a expansão pulmonar, ela diminui. Isso já praticamente a partir do terceiro trimestre da gravidez, né? A expansão pulmonar, ela diminui. E ela tem aquela sensação de que está com falta de ar, né? Por exemplo, você faz uma respiração, quando a mulher que não está grávida, ela faz a sua respiração normal, respira e solta. Quando está nessa fase, a partir do terceiro trimestre da gravidez, ela, em vez de fazer uma inspiração, ela faz duas para compensar aquela que ela fazia antes de estar grávida, né? Então, é assim que acontece. Mas, em se tratando de sintomas, né, provocados por essa pandemia, pela Covid-19, então, ela tem, por menor que seja essa falta de ar, por menor que seja, além dos sintomas da gripe, que sempre ocorrem nas gripes, né, aí sim, pode procurar o serviço médico sem perda de tempo. E isso, nesse caso, está com uma respiração difícil, com tosse, com febre, etc. Tal, ou seja,
muitas vezes essa tosse é seca, né? Muitos casos o paciente apresenta tosse seca, né? Não é aquela tosse com secreção, né? Que a tosse seca é muito pior, né? E essa falta de ar, né? Queria dar um abraço no Adalto Cavalcante, nosso contemporâneo lá da terrinha, lá da Mundurucânia. Um abraço, Adalto, um abração, meu irmão. Então, voltando aqui, na dúvida, quando ela ficar com dúvida, né, é melhor que ela pode fazer, além dela ter ido no serviço médico, né, ou no público, ou no serviço médico privado, ou de convênios, etc., ela pode entrar em contato com o seu médico assistente, né? Ou, naqueles casos, está fazendo pré-natal naquelas maternidades que fazem o pré-natal de alto risco, no caso a Nazira Dal e a maternidade Ana Braga, né? Ela pode fazer procuração nesse serviço do pré-natal, né? Ou fazer um contato com o serviço de pré-natal, né? Não há necessidade de ir presencialmente, mas se ela sair de casa protegida e se por acaso o local onde faz o seu pré-natal é próximo de casa, tudo bem, pode até ir. Agora, se for muito longe, no caso, por exemplo, mora no centro, mas está fazendo pré-natal lá na Nazira Dal, não vai se correr esse risco de sair de casa exclusivamente para ir lá no pré-natal. Nesses casos, faz o que nós estamos fazendo agora, né, uma consulta virtual. Está acontecendo muito isso, né? Essa pandemia, nós tivemos que ter alternativas, né, para manter esse contato, né? Então não custa nada. Doutor, eu estou com febre, eu estou com falta de ar, o que eu faço? Tudo bem. O colega obstetra que está acompanhando esse pré-natal, evidentemente que vai orientar essa paciente para lembrar que essa gestante não deve tomar nenhum medicamento sem orientação médica, evidentemente, né? Por isso esse contato prévio ou presencial, se caso morar próximo do local onde faz o pré-natal, ou virtual, através da mídia, através do WhatsApp, através do próprio telefone mesmo, né? Ligar para o seu médico assistente, ou para o serviço de pré-natal, para a maternidade, no caso, e pegar a orientação, né? Então, isso aí tem que ser observado, né? Para não evitar a questão da aglomeração, né? Graças a Deus que nós já estamos atravessando aquela fase em que a demanda aos postos de saúde, às UPAs, etc., graças a Deus diminuiu, né? Hoje já está se observando, pelas próprias informações que se tem, de que, felizmente, nós já estamos na fase de queda dessa curva, né? Nós chegamos no patamar lá em cima de 140 sepultamentos, coisa impressionante. Foi uma situação realmente muito chocante para todos nós, e para todo o Brasil, para todo mundo, inclusive, né? E hoje, graças a Deus, nós já estamos naquela fase mais amena, se a gente pode considerar, né? Mas os cuidados continuam.
a gente tem que alertar em relação a isso. Os cuidados de proteção continuam, gente. Nós não vamos principalmente quem não teve o problema. É possível, vai depender muito da testagem, né, que a gente pode até considerar exagerado, mas eu acho que mais da metade da população de Manaus já foi contaminada, né? E hoje, no que foi colocado ontem, chegamos a 60, ultrapassamos a 60 mil casos, né? Mas com certeza, porque é uma situação muito peculiar, né? Das aglomerações, principalmente na Zona Leste, foi observado muito isso aí, né? E na abertura, agora recente, há 2 semanas, do comércio, né? E realmente foi um negócio impressionante como a população resolveu sair de casa para rodar o comércio. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que não quer calar, já passou por aqui. A Inácia me perguntou o problema com relação ao bebê. Nós vamos chegar aí, né? Então, essa parte do pré-natal, se vocês tiverem dúvida, né, principalmente quem estiver grávida, aí não deixe de contactar o seu médico assistente ou o serviço de pré-natal onde está fazendo o seu pré-natal. Ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouco no bebê, né? A pergunta também que não quer calar, né? O bebê será afetado caso a paciente testar positivo a Covid-19? Essa é uma pergunta realmente ainda que há muitas incertezas, né? Há muitas incertezas, mas não foi detectado coronavírus no líquido amniótico, não foi detectado. No líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical, nem no leite materno. Veja a importância dessa informação, né? Apesar das incertezas, né? Mas daqui a pouco eu vou citar alguns casos que já foram relatados, né? De pesquisas com relação às gestantes, para a gente elucidar esse tipo de incerteza que a gente tem, né? Então, aparentemente não haverá essa transmissão, que a gente chama de transmissão vertical, né? Da mãe passar para o bebê. Isso não está, pelo menos não foi detectado, inclusive naquele caso daqui de Manaus, né? Não foi detectado. Aparentemente, como eu já relatei, não haverá essa transmissão. A gente tem que, pesquisando, né? Existem relatos científicos, evidentemente, de poucos recém-nascidos com quadro de Covid-19. Esses cientistas eles não conseguem afirmar em definitivo se esses bebês adquiriram o vírus ainda no útero, no final da gravidez ou no momento do parto, ou parto normal, ou parto cesariano, né? Ou ainda se foi contaminação ambiental. Aí é que vem o X da questão. Aí a gente reforça novamente a questão da proteção. Olha, uma colega minha de faculdade, que mora no Rio de Janeiro, Maria Rita Monteiro, a nossa chefe nos nossos eventos de turma. Muito obrigado, Rita. Um grande abraço, minha filha.
eu sou chamado de tio na minha turma porque o meu sobrinho, que tem o mesmo nome que eu, só tem o Gondim no fim, é meu sobrinho, José Carlos Esteves Gondim. Então, para diferenciar o tio do sobrinho, passei a ser chamado de tio pela minha turma, com muito orgulho. E outro dia do encontro que nós tivemos, ano passado, chegou uma esposa de um colega nosso, perguntou para ele, como é o nome da esposa do tio? Aí o colega disse, é tia. É tia. Então, a minha Nair, minha esposa, também já tomou esse apelido na turma. Mas muito bem, vamos seguir a nossa... Mas foi muito, muito emocionante essa presença da Maria Rita Monteiro. E a Socorro, né? A Socorro que está me dando os parabéns aqui. Obrigado, Socorro, obrigado. E a Ildes, a Tainá, Caldas, essa família é do coração. Muito bem. Então, a suposta, né, contaminação ambiental, né? Isto é, o bebê teria adquirido o vírus em algum momento após o nascimento. Vejam bem. Não necessariamente nem na barriga da mãe, nem quando nasceu, que foi retirado o sangue do cordão umbilical desse bebê, né, que é o exame de rotina que é feito, né, e, então, uma possível contaminação ambiental, ou seja, do ambiente da maternidade ou do hospital em que essa paciente esteve, pode ter levado aí. Isso é um dado muito importante, né, em relação a essa chamada transmissão vertical, né? Agora a resposta com relação à amamentação. Devemos salientar que as vantagens do aleitamento materno para o recém-nascido superam em muito um eventual risco de transmissão da doença. Ou seja, então, amamentar é divino, é obra de Deus, como toda a gestação. É uma complementação da gestação. A gente recomenda, no primeiro momento de nascimento do bebê, né, hoje não. Hoje, por causa da pandemia, a gente tem que ter todos os cuidados, né, com relação à higiene. Né, a higiene. Então, volto a afirmar. Então, com relação à alimentação, à amamentação, a gente tem que salientar veementemente que as vantagens do aleitamento para o recém-nascido, evidentemente, superam em muito um eventual risco de transmissão da doença. Aí vem os cuidados com a amamentação, né? Porque ela pode estar sujeita, né? Sempre que a mãe amamentar o seu bebê, deve observar rigorosamente os cuidados de higiene, lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois das mamadas e usando máscara facial durante cada uma delas. Toda vez que amamentar, coloca a máscara facial, né? Porque a gente sempre fica naquela dúvida que ela possa ser uma evidente transmissora, a mãe, né? Mesmo sem sentir sintomas, né? A gente tem que voltar a salientar que até o momento não se identificou a presença do coronavírus no leite materno. Isso é um dado muito importante, né? Muito importante. Agora, a gente volta a insistir com relação à higiene, né? A higiene dos mamilos e areolas mamárias
deve ser feito com o próprio leite materno, como a minha mãe fazia, como a mãe de muita gente fez isso, né? Faz o asseio, faz a higiene com o próprio leite. Ele tem todas as substâncias necessárias para o fortalecimento desse bebê, né? Então, você retira a gestante, quer dizer, a mamãe retira, faz aquela bombinha, retira um pouco do leite com um algodão ou com uma gaze e faz o asseio no seu seio, né? Faz o asseio com o próprio leite materno, né? E durante o banho, a região dos seios, ela deve ser enxaguada, as duas mamas devem ser enxaguadas, né? Deve-se estender esses cuidados quando manipular qualquer recipiente para coleta do leite, né? Se for caso for doadora de leite, né? Que hoje a gente tem um banco de leite espetacular na maternidade Ana Braga, e é uma referência para nós aqui em Manaus, né? Então, e também quando ocorrer essa coleta de leite, ter os cuidados de higiene nas bombas, né, que são utilizadas para a extração do leite. Há necessidade desse cuidado de higiene, né? Um abraço para o Miguel Santos, né? Para a nossa querida Direne Araújo, a Marcinete Caldas, e a minha queridíssima prima Rosângela Negreiros. Um abraço, Rosângela. Um abraço para você. Saudade da Branca Rosa. Muito bem. Isso nós vimos aqui no parto, ocasião do parto, na amamentação, no aleitamento, né? E agora a gente vai falar um pouco na questão do pós-parto. Olha, nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas vamos continuar. Estamos terminando, né? No pós-parto, após o parto, a mãe e o bebê devem permanecer na maternidade ou no hospital, em alojamento conjunto, sempre guardando a distância de pelo menos 1 metro entre o leito da mãe e o berço do recém-nascido, né? Entre o leito da mãe. Hoje se utiliza, nem se utiliza mais berço, né? Para o aconchego, para que a gente provoque o aconchego da mãe com o pele a pele da mãe com o bebê, né? Mas em alojamento conjunto, para esses casos, né, já volta o bercinho do bebê, né? Então, pelo menos que fique com afastamento, né, com uma distância de 1 metro entre o leito e o berço do recém-nascido, né? Esses seriam os cuidados dentro do hospital. E, volto a insistir, na hora da amamentação usar o leite materno para fazer a higiene dos seios, né? do mamilo, dos mamilos e da região próximas ao mamilo. Bom, agora vamos comentar rapidamente na alta hospitalar. Após a alta hospitalar, a gente insiste, manter os cuidados de higiene relatados. Caso haja confirmação da Covid,
é recomendável o isolamento social da mãe e do bebê, e com relação aos demais moradores da casa, né? Por pelo menos 14 dias. Então, esse é o cuidado na alta hospitalar. Quando a mulher, a gestante, quer dizer, quando a grávida, a mãezinha, retornar para casa, se moram mais pessoas dentro da casa, e que ela tenha sido confirmado ou suspeita da Covid, até suspeita mesmo, eu diria até sem suspeita e sem Covid, ficar isolado por 2 semanas. Ficar isolado por 2 semanas, né? 14 dias, né? Para proteção da mãe, né? E do seu bebê. Os dois ficam protegidos. Ok? Tudo bem. Bom, esse foi o pós-parto da alta hospitalar. Aí vem o que a gente chama de acompanhamento puerperal e acompanhamento do bebê. Puerperal e da puericultura, né? que é uma atividade do nosso pediatra, né? Muito bem. Nesse período da pandemia, é interessante fazer a consulta de modo virtual, à distância, deixando as consultas presenciais para as necessidades absolutas, de comum acordo entre o médico obstetra e o neonatologista. E aí é que está a história. Que seja feito no mesmo dia para restringir o mínimo de saídas de casa, né? Ou seja, continuar esse isolamento, né? E as consultas passariam a ser de modo virtual, né? Agora, se houver necessidade, né, aquelas necessidades absolutas, o bebê está com dificuldade para pegar o peito, e, enfim, tem alguma complicação, um sangramento que a paciente esteja apresentando, que precisa de uma orientação. Se for o caso, antes de decidir que vai voltar no seu obstetra e vai voltar no seu neonatologista, né, primeiro tentar o modo virtual, ou seja, através de telefone, né, tentar esse contato para receber as orientações, né? Para evitar o máximo possível sair de casa, né? Eu queria falar rapidamente, para encerrar, as dúvidas continuam aí, né? Eu queria dar um abraço no Edilson Barroso, né? Também, na minha queridíssima Esther Macombi. Fico emocionado, realmente. Esther Macombi faz algum tempo que eu não tenho essa oportunidade de vê-la. Mas vamos lá. Vamos falar sobre as casuísticas que nós temos a respeito desse período de gestação, de parto e puerpério, né? Eu me detectei 3 casuísticas que foram publicadas recentemente, né, sobre os aspectos obstétricos e perinatais da Covid-19. Né? A primeira publicação informa retrospectivamente sobre a evolução materna e perinatal de 9 gestantes infectadas. Essa retrospectiva são daquelas primeiras pacientes, né, das primeiras pacientes grávidas, gestantes, que foram infectadas logo no início, lá em Wuhan, como eu relatei no início da nossa conversa, né? Então, foi notado que as manifestações nessas gestantes não foram graves.
E o prognóstico, ou seja, a perspectiva para frente da, da, da situação dessas pacientes, foi considerado bom. Todas as pacientes não apresentavam outras doenças antes de engravidarem, mas referiam história clara de exposição. Vejam bem, história clara de exposição a pessoas com a infecção. Vejam bem que o negócio, como é uma situação, vamos dizer assim, sazonal na China, das gripes, né? Tanto que de vez em quando aparece uma. Né? Daqui a pouco, no finalzinho, eu vou falar a respeito disso aí. Né? Então, todas as pacientes não apresentavam doenças, as outras doenças que poderiam agravar a situação. Né? A idade variou entre 27 e 40 anos. E o tempo de gravidez variou entre 36 a 38 semanas, tudo corroborando o que nós falamos anteriormente, né? Que dificilmente acontecem abortamentos, né? No início da gravidez. Né? Bom, com relação aos sintomas, né? Além da febre e da pneumonia, essas pacientes apresentaram pneumonia, elas foram observadas complicações como pré-eclâmpsia. Olha só, pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia normalmente acontece a partir do terceiro trimestre, né? Ela começa a apresentar, desde que não haja um acompanhamento seguro no pré-natal, né? Pode apresentar. Um abraço para o Geraldo Magela, meu amigo velho da Rua da Frente. Um abraço, meu irmão. Então, essas pacientes que referiam alguma doença, né? E voltando na situação dessas pacientes em que houve vamos dizer assim, um prematuro, eu diria por causa de 36 semanas, né? E já com 38 semanas, a partir do momento que se detecta o trabalho de parto, já se faz, tanto em 36 como 38 semanas, já se faz uma medicação para maturar o pulmão do bebê. Né? Então, além dessa situação, foi uma das complicações, né? A pré-eclâmpsia e alteração da função hepática, mas foram aqueles casos mais graves, né? Com problemas maiores dessas pacientes. Agora, com relação aos bebês, merece destaque que não houve nenhuma morte fetal, nem morte neonatal, ou seja, após o parto, e nem asfixia neonatal, ou seja, aquele bebê que nasce sofrendo no sentido de não chorar, né? E que passa a falar em asfixia neonatal, ou seja, naquilo que acontece imediatamente após o parto, né? Quatro pacientes dessas que foram colocadas nesse trabalho, elas tiveram trabalho de parto pré-termo, ou seja, foram prematuros. Aquela informação de 36 semanas de gestação. 2 desses quatro recém-nascidos tiveram o peso ao nascer menor que 2,5 kg, olha só. E um deles, filho da mãe que apresentou pré-eclâmpsia, que teve esse baixo peso.
né? E tem um índice de Apgar, que a gente chama, que é aquela, para ver a vitalidade na hora do nascimento do bebê, né? E esse índice de Apgar, ele até do quinto minuto, né, que a gente chama, sempre foi acima de 9, né? O máximo é 10, sempre foi acima de 9. Não foi detectado nenhum caso de transmissão vertical. Aí é esse que eu procuro insistir, né? Então, a mãe não passa, na gravidez, a mãe não passa para o bebê, se tiver o problema da Covid, né? Não passa para o bebê. Então, em nenhum deles foi detectado transmissão vertical, a mãe transmitindo para ele. A segunda, essa foi a primeira casuística. Na segunda casuística, também da China, relata o prognóstico neonatal de 10 crianças nascidas de 9 mulheres, sendo um gemelar, né? Então, foram 9 mulheres e nasceram 10 bebês. O início dos sintomas ocorreu antes do parto, em 4 casos, foram 9 pacientes, em 4 casos, e em 2 os sintomas surgiram no dia do parto. E nas últimas 3, o quadro clínico manifestou-se após o parto. E em 7 delas, o parto foi por cesárea, nenhum aparentemente em decorrência da Covid-19. Não foi por problema, talvez por problemas com o bebê, né? Já que eles apresentaram esse tipo de situação no nascimento, então elas não foi em decorrência dela estar contaminada, né? Foi por outro problema, pelo fato de serem também, não estava uma gravidez a termo, né? O prognóstico materno, quer dizer, o que aconteceu depois em relação à mãe foi considerado bom, com recuperação de todas elas. Todas as 9 mães se recuperaram logo em seguida do parto. Já o prognóstico perinatal não foi tão bom, apesar de não haver nenhuma criança com índice de Apgar de quinto minuto menor do que 8. Ou seja, não houve sofrimento com o bebê. A taxa de nascimentos pré-termo foi elevada e houve morte de um dos neonatos, que nasceu prematuro e complicou com hemorragia digestiva. Olha só. A prematuridade dele provocou um problema no intestino do bebê, né? Aliás, no estômago do bebê, né? O exame de biologia molecular não confirmou a presença do coronavírus em nenhum dos bebês. Os autores do trabalho, eles fazem a ressalva de que a casuística não houve transmissão vertical, tá? Ou seja, aquela história de da mãe passar para o bebê. Mas o pequeno número de casos não permite essa conclusão de forma imperativa. Isso tem que ser esclarecido também, que é um problema, uma doença relativamente nova, né? Nós já estamos com mais de 6 meses de situação em todo o mundo, né? Mas não se pode afirmar assim, de maneira categórica de que não possa acontecer algum caso com o bebê, né? As pesquisas continuam, né? E a última casuística, foram avaliadas 17 gestantes. Essas 17 gestantes foram analisadas em 3 hospitais, em hospitais de Wuhan, né? Wuhan. 3 delas foram internadas com Covid-19 durante a gravidez, mas tiveram alta em boas condições. Para essas, a avaliação foi apenas gestacional. As outras 10 gestantes, ou seja, 77%, foram avaliadas considerando o prognóstico materno, fetal e pós-natal. Então, apenas 3, né, foram
foram avaliadas na gravidez. O restante, né, foram avaliadas na fase já do a fase fetal e pós-natal. Ou seja, na fase da gravidez e na fase já do nascimento do bebê, do parto, né, do pós-parto. Todas as gestações foram resolvidas por cesariana, olha só, sendo que 5 delas em situação de urgência devido a complicações na gravidez. Ele não especifica, ele não dá detalhes, né? Entre essas 5 complicações que levaram à cesárea, 3 foram por sofrimento fetal, olha aí, por causa do bebê, sofrimento fetal agudo. Um caso de rompimento da bolsa das águas prematuramente, né? E um deles foi natimorto, né? Quer dizer, teve seu óbito dentro do útero da mulher, né? E não foi especificada a causa. 6 pacientes tiveram trabalho de parto prematuro entre 32 semanas e 36 semanas de gestação. Uma gestante apresentou complicações respiratórias e renais, tendo sido necessário cuidados intensivos por tempo prolongado. Olha só. Então, quando esta publicação foi concluída, essa paciente ainda estava em respiração mecânica. Quer dizer, esse trabalho terminou em meados de abril desse ano. Ou seja, é bem recente, né? Muito bem. Até o momento, somando todos os casos computados nas publicações sobre o prognóstico materno, fetal e neonatal, o número de gestantes avaliadas não ultrapassa 38 casos. Um número ainda baixo para o estabelecimento de protocolos. Até o momento não foi confirmado nenhum caso de transmissão vertical do Covid-19. E agora, para finalizar, nós não temos ainda até o momento não temos nenhuma perspectiva de quando essa transmissão do vírus vai terminar. Então, baseado nessa situação, a gente deve continuar com os cuidados, repito, com os cuidados de proteção, permanecendo no isolamento social, cuidados de higiene e limpeza, usando água e sabão, álcool gel, se for necessário, o uso da máscara facial, né? O objetivo maior é proteger a si e aos demais e manter sempre esse distanciamento, evitando aglomerações, né? Com a absoluta certeza, muitas pessoas estão contaminadas e, desse modo, são potenciais transmissores do coronavírus, né? Então, a gente termina aqui, tem muita... eu vi que as perguntas foram pertinentes, né? E as respostas eu acho que nós conseguimos esclarecer, e a gente quer agradecer, principalmente nesses trabalhos que foram elaborados e discutidos aqui, ao nosso colega Dr. Corinto Neto, lá de São Paulo, que ele é o coordenador científico do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, em São Paulo, e é o presidente da Comissão Nacional do Aleitamento Materno da nossa FEBRASGO, né, da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. E nesses trabalhos mais recentes, o Dr. Geraldo Duarte, que é da Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal da FEBRASGO e faz parte do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Dr. Geraldo Duarte. E a doutora Silvana Maria Quintana, da Comissão Nacional Especializada em Doenças Infecto-Contagiosas da FEBRASGO, por essas informações tão importantes que proporcionaram para nós e para vocês também
essa tentativa de esclarecer, e eu espero que tenha agradado a todos. E eu só tenho que agradecer a Inácia, aos médicos mauesenses conectados, e já programar vocês para o próximo sábado, a palestra do nosso colega Dr. Mário Fonseca, que vai também falar a respeito é um assunto muito importante, que é o câncer de colo do útero, que é uma situação que a gente passa, independente da pandemia, a gente tem observado muito no Amazonas, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês nessa palestra, nessa live, como quer que você seja, nesse aconchegante momento de rever, pelo menos virtualmente, os queridos conterrâneos, né? O Renê Dutra, a Estreia Amaral, minha querida colega médica da Assembleia Legislativa, a Artemisa Gil, o Zé Augusto Dinelli, a Iraildes, volta minha querida Esther Macombi, quem mais que está por aqui? Vamos ver. Tem que falar de todo mundo. A Tainá Caldas, né? O Marcel, o meu querido amigo Ageu Batista, o Iago Pantoja, em especial minha coleguinha lá do Rio de Janeiro, a Rita Monteiro, né? O Miguel, só um pouquinho, gente, estou terminando. O a Georgette Nel, obrigado, Georgette, um abraço. A Miriam Correia, enfim, a todo mundo que participou comigo, graças a Deus, e manter esses cuidados, minha gente. É importantíssimo que a gente se cuide para diminuir essa pandemia. E como falei no final, a gente não tem uma perspectiva de quando essa transmissão do vírus vai terminar, né? E isso deixa a gente em alerta para continuar com a nossa preocupação em nos cuidarmos de nós mesmos e dos outros, usando máscara, lavando as mãos com sabão grosso, se for o caso, e o álcool gel, né? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Foi muito bom conversar com